Caros irmãos, nós hoje celebramos uma das duas festas de São João Batista, a do seu martírio, a da sua morte. Também celebramos a do seu nascimento, lá no mês de junho, no final do mês de junho, porque São João Batista foi santificado já no ventre de Isabel e merece ter o seu nascimento celebrado. Inclusive, o seu nascimento ele é celebrado como solenidade, enquanto a sua morte é celebrado como memória. A igreja ressalta mais o nascimento de João Batista do que o seu martírio, do que a sua morte. Mas a festa de hoje também é muito importante. E eu gostaria de utilizar esse momento, essa liturgia, para falar a respeito dos três grandes inimigos de nossas almas que estão aí para a nossa perdição, para perderem as nossas almas e levarem-nos à perdição longe de Deus. E são eles: o diabo, obviamente, o diabo, o primeiro; o segundo, o mundo; e o terceiro, e o mais difícil de ser vencido, a carne, aquele inimigo interno que nos faz buscar muito mais a satisfação interior do que o cumprimento da vontade de Deus, do que o cumprimento da lei de Deus. Os mestres espirituais dizem para nós claramente que desses três inimigos, dois são externos a nós, o diabo e o mundo, e um é interno, a carne. O diabo nos atenta, não o tempo todo, porque Deus não permite, mas nos atenta para nos levar ao pecado. Ele gera a tentação para nos levar ao pecado, que é o nosso caminho de perdição. Ele quer que a gente se perca. O mundo, com as suas modas, com a sua cultura anticristã, nos incentiva a valorizar tudo aquilo que é anticristão, a desprezar tudo aquilo que é cristão e a perseguir quem está testemunhando a verdade. Então, em última análise, o mundo é sempre assassino, sempre, porque está procurando acabar com os filhos da luz, sendo conduzido pelos filhos das trevas, já que o príncipe deste mundo é o diabo. Então, o mundo e o diabo andam bem juntinhos, né? E quando a gente olha a nossa cultura ao nosso redor, eu acho que está bastante claro. Basta ligar a televisão às 9 da manhã num canal de altíssimo índice popular para ver como o mundo tem força, como o mundo, com as suas modas, com a sua cultura, está aí para nos fazer ir o mais longe possível de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não lutar contra isso, vai ficar meio difícil continuar pedindo as graças de Deus sem essa luta, né? Mas o inimigo mais necessário de ser vencido é a carne. Os mestres espirituais dizem para nós também que a carne é aquele inimigo que está dentro de nós, que faz com que nós busquemos apenas o prazer sensível que as coisas podem nos dar, a satisfação sensível que este mundo pode nos dar. E aqui não precisa ser uma coisa assim tão pecaminosa não, gente, mas é aquela busca incessante de compensações materiais, sensíveis, que fazem com que a gente muitas vezes acabe trocando o evangelho pelo nosso conforto. E se nós não aprendermos a combater este grande inimigo que está dentro de nós, os outros dois inimigos que estão do lado de fora fazem a festa no picadeiro do nosso coração, tripudiam-nos. E nós vemos isso acontecer no evangelho de hoje. No evangelho de hoje, os três inimigos estão como que de mão dadas para a perdição de Herodes e a sua corte. Nós temos a carne em Herodes, atuando de maneira muito intensa aqui no sentido do vício da luxúria. E é um negócio impressionante, né? Porque ele já está unido a uma mulher que não é sua mulher, já está numa relação de adultério, a luxúria, portanto, já está imperando aqui. E além disso, ele deseja lascivamente a filha da mulher com quem ele está, que não é sua mulher. Olha que coisa absurda. Ele já está numa relação adulterina e de repente a filha daquela mulher com quem ele está dançando sensualmente diante dele, e ele também a deseja. A luxúria fala muito mais alto dentro dele. Concorre para a perdição de Herodes também os outros dois inimigos: o mundo, com suas modas, porque aqui estão reunidas as pessoas que fazem parte da corte, a elite de Jerusalém nessa época, que não está muito interessada em viver a palavra de Deus, não, mas muito pelo contrário, querem fazer somente do seu jeito para encontrarem a felicidade e a satisfação deste mundo.
E nós temos também o diabo, porque sinceramente, não é uma coisa assim corriqueira do dia a dia você pedir como recompensa a cabeça de alguém, né? Uma coisa perversa isso daqui. Isso daqui é profundamente diabólico. Inclusive, os padres do primeiro milênio, ao interpretarem esse trecho, eu não me lembro exatamente quem foi que disse, mas ele disse que em Herodíades que dançava, era como se Satanás mesmo estivesse dançando diante de Herodes para fazê-lo pedir a morte de um homem justo, a morte de um homem santo. Nessa sanha de Satanás de achar que com a morte Deus será derrotado, muito pelo contrário, né? O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Nós vimos isso acontecer ao longo da história. Então nós temos aqui esses três inimigos agindo quase que de mãos dadas para a perdição de Herodes e sua corte. Mas o mais importante deles aqui neste caso é a carne. Se Herodes tivesse aprendido a se controlar, tivesse aprendido a se mortificar, tivesse aprendido a não dar vazão a todos os seus desejos. Nossa, eu estou com um desejo muito grande agora de comer um bolo de chocolate. Não coma, renuncie ao desejo, come outra coisa, come uma tangerina bem docinha, né? Não vai ser a mesma coisa que um bolo de chocolate, mas vai ser melhor. Coisas pequenas, gente, mortificações pequenas, que vão fazendo com que a gente vá se desapegando da satisfação momentânea que este mundo pode nos dar, que embora não seja ruim em si, vai corrompendo o nosso coração e fazendo com que nós desejemos mais e mais a satisfação deste mundo do que a satisfação do outro mundo que o Senhor nos promete e quer que nós busquemos. São Paulo, gente, que passou por tudo que passou, sofreu tudo que sofreu, se mortificou de maneira impressionante. São Paulo diz para nós que ele ainda continuava mortificando a carne para que não fosse vítima de si próprio. Na primeira carta aos Coríntios, quando ele está falando sobre a pregação do Evangelho, ele diz o seguinte: nas corridas de um estádio todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Preciso se esforçar, né? É preciso lutar para alcançar esse prêmio. Todos os atletas se impõem a si muitas privações. Todo mundo que já trabalhou na área do esporte, que é atleta de elite especialmente, sabe que se não se mortificar, não ganha campeonato. Se não viver uma vida regrada, não se ganha campeonato. Os atletas sabem da necessidade da mortificação, por razões erradas, é claro, né? Por razões mais baixas, melhor dizendo. E São Paulo está utilizando esta figura aqui para a gente entender que também nessa nossa corrida para alcançar o prêmio eterno, a gente vai ter que se mortificar, mesmo com coisas lícitas. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível, que passa. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível, por uma glória que não passa e que vai perdurar por toda a eternidade. Assim, continua São Paulo, eu corro, mas não sem rumo, dou golpes, mas não no ar. Ou seja, eu não estou fazendo o que estou fazendo somente para me mortificar, somente para causar esta maceração da carne. Não, tem um objetivo claro, eu tenho uma meta a alcançar, eu quero o reino dos céus, e estou vendo que se eu deixar o meu corpo do jeito que ele está, ele vai me consumir e vai me levar para baixo, vai me arrastar para baixo. E então ele diz, no versículo 27 do capítulo 9: castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Ele está pregando o Evangelho, está ensinando as pessoas como ir para o céu, mas ele não quer se enganar. Ele está fugindo aqui de um auto-engano e dizendo, não é porque eu sou pregador do Evangelho que para mim está garantida a glória. Muito pelo contrário, eu vou lutar até o fim, eu vou continuar me mortificando, eu vou continuar impondo algo de sofrimento para a minha carne, porque eu sei o quanto ela é forte e o quanto ela pode me arrastar para longe da vontade de Deus, para longe do projeto que Deus tem para mim. Eu não estou dizendo que se a gente não mortificar a carne, nós iremos sair pedindo a cabeça das pessoas que nos incomodam, não é isso.
Mas o salário do pecado é sempre a morte, sempre. E é importante que a gente veja isso nas nossas vidas. Ter medo do diabo, ter medo da influência do mundo, tá, ok. Mas e a carne? E a carne que age dentro de nós, que nos puxa para baixo e que, se não for bem ordenada, bem tratada pela mortificação e pela oração, e a carne vai nos arrastar para longe de Deus, com toda certeza. Portanto, sejamos corajosos para enfrentarmos este grande inimigo que, se for bem controlado, se for bem ordenado, os outros dois inimigos não terão força dentro de nós. Se a carne estiver descontrolada, o diabo e o mundo dançam dentro de nós. Se a carne estiver ordenada, o diabo e o mundo não têm vez dentro de nós. E nós conseguiremos ser fiéis a Deus até o fim, pela sua graça, somente pela sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.